Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos apresentar o Plano Diretor Municipal, composto pelo grupo 2.6, que tem como integrantes Carlos Alexandre Braga, Matheus Faria Santana, Pedro Ramalho Chiari e Rafael Terra Barbosa. A agenda da nossa apresentação começa com contextualização, estatuto da cidade, plano diretor, o que deve ser um plano diretor, o plano diretor municipal e sua interferência com o cenário urbano nacional e a conclusão. Primeiramente, precisamos de uma contextualização para explicar como foi implementado o plano diretor. Pelo principal problema, um dos principais problemas ocasionados no nosso país, que é a desigualdade social, no âmbito da política urbana, foi implementado o Plano Diretor em 1988, que sua função é o papel de função social. E o descumprimento dessa função leva a penalidades. Ele foi implementado pela Constituição de 1988. E para estabelecer as diretrizes da Constituição, foi implementado o Estatuto da Cidade. Tem a obrigatoriedade de atender essas diretrizes pela Constituição. Dentro dessas diretrizes, são 18, mas as principais se encontram aqui, que são direito das cidades sustentáveis, gestão democrática, equipamentos urbanos e serviços públicos adequados, controle de uso de solo de forma a evitar retenção especulativa, justa distribuição dos benefícios e ônus, regularização fundiária, adequação da política econômica, tributária e financeira aos objetivos. Para implementar essas diretrizes, o Estatuto fornece alguns instrumentos para o município. E quais são os principais instrumentos? São a gestão democrática, que deverá ocorrer na elaboração do plano diretor e também na relação a leis orçamentárias. E o principal, que é o plano diretor, que vai ser explicado posteriormente pelos meus colegas. O Estatuto da Cidade é uma lei 10.257 de julho de 2001. É uma lei de política urbana, de normas de ordem pública e interesse social, que a função regularização do uso da propriedade urbana e promove também segurança, bem-estar e equilíbrio ambiental. Bom, agora eu vou falar sobre o plano diretor. O plano diretor está dentro do Estatuto da Cidade e ele é o capítulo 3, adentrando os artigos 39 ao 42. O plano diretor é o principal plano urbanístico elaborado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Legislativo. Bom, ele atende os aspectos físico-territoriais, né? Então, para fazer o plano urbanístico, ele tem que respeitar o crescimento de acordo com os aspectos físicos e territoriais, e ele é um instrumento básico para o desenvolvimento e expansão urbana. Então, uma cidade necessariamente precisa de um plano diretor. Bom, cabe ao plano diretor definir as exigências fundamentais de ordenação da cidade, ou seja, como ela vai crescer da melhor forma possível, cumprindo a função social da propriedade urbana, ou seja, ela deve levar em consideração todos os aspectos sociais também daquela cidade, né, daquele local, o qual ocorrerá o crescimento. Porém, somente é obrigatório para municípios de população superior a 20 mil habitantes. Então, esse é o plano diretor e ele é de extrema importância para o planejamento e desenvolvimento de uma cidade. Então, dando continuidade aqui, eu vou falar um pouco sobre o que deve ser o plano diretor. Então, como vocês já puderam notar aí, o plano diretor é um instrumento político, né? O objetivo dele, então, é dar transparência e democratizar a política urbana. E para que isso se dê de forma justa, ele deve seguir alguns aspectos. Um deles é o aspecto político, né? Que geralmente o plano diretor ele é vendido como um documento técnico, vamos dizer assim, né? E que não conversa com a questão política, né? Mas isso já é um pouco ultrapassado, esse pensamento, porque não tem como se fizer um projeto muito técnico que é inviável politicamente, ele não vai acontecer.
Mas também, se você criar um projeto que ele é somente político, sem viabilidade técnica, também não vai acontecer. Então, ele precisa ter uma conversa entre os dois assuntos para que haja uma viabilidade e funcionalidade legal do plano diretor. Então, é um pensamento já meio ultrapassado, que a gente precisa atualizar esse conceito. Um outro aspecto que a gente pode levantar é o da transparência, porque vamos falar assim que o principal objetivo de um plano diretor é o de dar transparência à política urbana, né? Então a gente precisa tornar público, né, essas diretrizes e, e as prioridades do crescimento urbano, de forma transparente, lógico, né? Porque aí a gente consegue ter uma avaliação mais crítica dos agentes sociais que vão estar envolvidos aí nesse desenvolvimento urbano, né? Facilita, de certa forma, com que haja a interação da sociedade, né? Se a gente for ver, né, as diretrizes, prioridades para o crescimento, para a expansão urbana, sempre existiu, com plano ou sem plano. Então a diferença é que com um plano, essas diretrizes vão ficar mais claras, né? Elas vão ficar mais visíveis. Então, o plano diretor ele vai ter meio que uma função aí de, de um livro de regra, né? Que a galera tem que seguir. E porque até então o que vem acontecendo é que é a regra do mais forte, né? Quem tem mais poder, quem controla mais, que dá a direção desse crescimento, né? Que é o que a gente costuma ver aí na maioria das cidades. Já um outro aspecto também que a gente pode comentar aqui é o da democratização, né? Que, se você for pensar, só ela que vai garantir que a transparência dessas regras desse jogo, sabe? Então, a democratização do processo de elaboração do plano diretor, pelo menos em tese, ela é garantida pela Constituição Federal, né? E que aí ela vai tornar obrigatória a participação das entidades que representam a sociedade, né? Aquelas mais representativas, na verdade, no processo do planejamento municipal, né? Está no artigo 29, no inciso 10 da Constituição. E uma coisa interessante de se citar, né? A gente fala da complexidade de um documento desse, né? Muitas vezes é colocado, parece que de forma intencional, para que dificulte o entendimento dos leigos, né? Então, esse é um outro ponto para se colocar uma atenção, que a ideia é que seja o contrário, né? Que fique claro, mas que as intenções políticas aí econômicas acabam dificultando, né, o entendimento desse documento, né, complexificando eles, mas lógico com outros interesses às vezes por trás, né, com outros objetivos a serem alcançados que são maquiados com a ideia do plano diretor ser muito complexo, que a gente precisa uma atenção para mudar, né, porque aí foge do objetivo principal, que é tornar algo público ou de fácil acesso aí para que tenha interferência benéfica da sociedade. Outra questão que entra junto nessa é o gasto de dinheiro inútil com pesquisa, com a parte teórica e que não tem uma função prática bem definida. Serve mais para maquiar o modelo, né? Então, faz parte dessa questão da, da enrolação, né, do plano, vamos falar assim, da parte que não faz sentido, que não tem necessidade que tenha. É mais colocado como uma forma de ocultar os verdadeiros interesses por trás desses projetos. Para encerrar, queria colocar também que a quantidade de detalhe que você vai encontrar num plano, se ele vai ser mais ou menos detalhista, vai depender exclusivamente das condições
dos objetivos da elaboração do plano diretor, e que isso vai variar para cada município. Apesar de ter um padrão a ser seguido, não pode ser algo muito engessado, porque a gente tem uma diferença muito grande entre os municípios. Tanto característica demográfica, socioeconômica, geográfica, política, mais dificultado ainda pela extensão territorial do Brasil, né, que é bem grande. Então, só para concluir aqui, devido então a essa variabilidade aí de aspectos, né, de características, a gente não deve então ter um conteúdo muito específico, sabe, padronizado. Então, o que a gente vai ter que determinar de acordo com as características do local, né, socioeconômicas, políticas, geográficas do município, né. E aí a gente faz isso em cima de critérios básicos que são estabelecidos na Constituição, como já foi falado. Então, isso quer dizer que estabelecer as diretrizes básicas da política de desenvolvimento e expansão urbana tem que ser feita dentro de alguns tópicos, né, que eles vão dar direção para o planejamento, né, que aí você vai fazer uma análise do uso do solo, da expansão urbana, do parcelamento do solo urbano, saneamento básico, habitação, transporte urbano. E você percebe que é uma diretriz, mas ela não fecha em algo específico. Então, a gente analisa esses aspectos aí, mas é perceptível que isso vai variar de lugar para lugar, município a município. E também vale incluir nisso os problemas que são relacionados à zona rural, né? A gente fala do desenvolvimento urbano, mas quando a gente pega uma cidade que não é tão grande como São Paulo, como São Bernardo do Campo, você pegar uma cidade como Campina do Monte Alegre, fazer um planejamento urbano e não incluir a zona rural, parece não fazer sentido, porque é uma cidade que está totalmente, se for pensar bem, zona rural praticamente, né? Então, faz parte e faz sentido você unir a zona rural no planejamento urbano. E é um ponto também que deve ser colocado a atenção, porque isso vai variar muito de cidade para cidade. Às vezes não faz sentido a gente ficar pensando em transporte público numa cidade muito pequena, e faz sentido a gente falar sobre o transporte rural, por exemplo. Então, cada local vai pedir um certo tipo de atenção. Bom, dando continuidade, após essa contextualização do plano diretor municipal, trouxemos então algumas interfaces onde o plano diretor se relaciona com o cenário urbano nacional. Então a gente procurou sintetizar alguns aspectos do cenário urbano brasileiro que possam influenciar na elaboração, na aplicação ou até mesmo em outras relações, ou seja, as interfaces em um plano diretor municipal de acordo com a realidade do cenário urbano nacional. Bom, o primeiro aspecto que a gente trouxe é a permanência e agravamento dos problemas urbano-ambiental, onde os problemas urbano-ambiental das cidades permanecem os mesmos, porém se intensificam em termos de complexidade. Sendo assim, o planejador urbano convive com esses mesmos problemas, porém agravados e mais difíceis de se resolver. E ao se tomar como base os planos desenvolvidos no passado e também os atuais, pode-se dizer que muitas das prioridades consideradas para um e para outro, permanecem as mesmas, sendo essas prioridades para o saneamento, para a habitação, ocupação de áreas ambientalmente sensíveis e deficiência de serviços comunitários. A diferença principal fica no agravamento desses tópicos, então na intensificação. Outro aspecto que a gente trouxe é o quadro de servidores públicos. O quadro de servidores públicos, junto aos governos locais,
entrou em redução. E o fato de se ter menos funcionários nas instituições de planejamento dos governos incrementa a dependência por serviços de terceiros, podendo ou não influir negativamente na implementação e continuidade das ações propostas por um plano diretor municipal. E, consequentemente, a maior ou menor participação da equipe de um governo local implica também uma maior ou menor viabilidade de implementação de um plano diretor municipal. Por outro lado, ainda a respeito da redução de quadro de funcionários nas prefeituras, a equipe responsável pelo planejamento, agora ela fará uma interface com uma equipe de consultores ou de acadêmicos. Ou seja, agora eles terão uma maior capacidade e um maior volume de informações para a elaboração desse plano diretor municipal, que é um quadro impulsionado por esse déficit de servidores públicos, onde a equipe disponível obrigatoriamente precisará fazer uma interface com uma equipe de consultores ou então de acadêmicos ou então a iniciativa privada, enfim. Em relação à redução de recursos financeiros, os recursos disponíveis para a elaboração de um plano diretor municipal, que é o mais influente, mais complexo para sua implementação, foram reduzidos. E sabe-se que esse fato ele é recorrente na administração pública nacional, porém parece ter ficado mais evidente nesses últimos anos. Se esse fenômeno parece ter apenas aspectos negativos, vale lembrar que implica também uma maior competência de gestão por parte das administrações públicas, assim como uma busca por maior efetividade nas suas ações de elaboração de um plano diretor municipal. Em relação à participação da comunidade, agora ela é obrigatória e se antes da aprovação do Estatuto da Cidade a participação da comunidade era importante, agora ela se efetiva com a realização de um plano diretor. De um modo geral, tem-se observado uma média de 2 a 3 audiências públicas quando é realizado um plano diretor. E o que talvez ainda seja mais importante é que o seu desenvolvimento deve contar com grande publicização de suas ações e proposições. Bom, trazendo algumas considerações finais a respeito desse tema, na política urbana nacional, instrumentos de planejamento como o plano diretor municipal, ora são valorizados, ora são esquecidos pelos planejadores e gestores municipais. E metodologias e instrumentos diversos têm sido utilizados como forma de planejamento urbano no Brasil, de forma cíclica, em alguns casos com poucas mudanças. E o que se observa é que sucessos e fracassos precedentes na gestão municipal, entre outros fatores, determinam a forma que será adotado um plano diretor posterior. E a questão processual na ação do planejamento, que envolve diferentes participações no município, tem a sua importância não apenas no resultado daquilo para qual foi proposto, mas sim de sua elaboração e que seus resultados são propostos para médio a longo prazo. É importante ressaltar também a importância da fase de monitoramento de um plano diretor municipal. Apesar de existirem sinais dessa prática pelo governo federal, seria adequado que esse controle fosse consensuado na esfera municipal pela comunidade local que necessita ser abordado. Bom, essa é a nossa referência bibliográfica, de onde a gente adotou a nossa estratégia para a apresentação desse tema, que apesar de parecer simples, é bastante amplo e bastante complexo. Podem ser tomadas várias direções para apresentar um plano diretor municipal, mas é isso. Muito obrigado a todos.